A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando o mistério da Santa Missa, né? Todos os mistérios do Santo Sacrifício. Então nós já estudamos sobre o ato penitencial nas nossas duas últimas aulas, né? E hoje nós vamos estudar o quê? O hino de louvor. Porque assim que somos perdoados e somos lavados no sangue do Cordeiro, somos perdoados pela igreja, em nome do o sacerdote em nome da igreja nos perdoa, então estamos prontos para glorificar a Deus no mais alto dos céus. Então, como que a igreja vai nos ensinando tudo isso, né? A igreja vai tendo o seu discernimento, claro, pela Sagrada Escritura. E aí todas as regras do missal romano vai nos dizendo que após o ato penitencial vem o hino de louvor. Então, é maravilhoso isso, porque olha só, em Lucas capítulo 2, estou com a minha palavra aqui, com a Sagrada Escritura na mão, pegue a sua. Então aqui em Lucas capítulo 2, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o nascimento de Jesus e a visita dos pastores, né? Os pequenos foram chamados para glorificar a Deus. Então nós somos o pequeno rebanho do Senhor, o pequeno rebanho assim das pessoas que se humilharam, que estão prontas para receber Jesus. Então eu e você estamos prontos, né? Então aqui Jesus nasce, os anjos são enviados aos pastores e eles vêm, né, para adorar Jesus. Então diz assim, os anjos anunciam, né, aos pastores, né, bem no versículo 10 diz assim, o anjo porém disse-lhes, não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador que é Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isso vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolto em faixos, deitado numa manjedoura. Agora vem o mistério do hino de louvor. Então, quer dizer, Jesus está presente, Jesus está no nosso meio, Jesus perdoou os nossos pecados, Jesus nos deu tudo que nós necessitamos para viver a nossa vida. Então, e de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo, então miríades e miríades de anjos glorificando, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Amém. Então, nós juntamos o nosso sacerdócio terreno ao celestial, num só corpo. Eis um louvor poderoso. Olha isso, gente. Então nós nos juntamos. O nosso sacerdócio terreno o quê? O padre com o sacerdócio ministerial dele, porque ele é o persona Christi, e nós pelo batismo, né? Somos reis, profetas e sacerdotes no nosso sacerdócio batismal. Então no nosso sacerdócio batismal, nós temos todo esse poder de intercessão, de oração, de ministração de louvor, de ministrar as nossas orações a Deus. Então, gente, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Quando nós nos juntamos para louvar, para glorificado, é um louvor poderoso. Abala, treme a terra, abalam as estruturas do inferno. Por quê? Porque a igreja está louvando, a igreja está glorificando a Deus. Aqui em Tessalonicenses 5, olha isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 16 diz assim, ficai sempre alegres, orai sem cessar, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus ao vosso respeito em Cristo Jesus. E no versículo 28, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Quer dizer, a graça, não é uma gracinha, alguma coisa alcançada, não, mas é a graça do Espírito Santo, a força do Espírito Santo esteja convosco. Então, em tudo, demos graças a Deus. Depois aqui no Salmo 150 também, né? Salmo 150, abra sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui, né? Então,
o que a igreja vem nos ensinar, o que o Espírito Santo vem nos ensinar. Precisamos, né, estar cheios de graça para louvarmos, como a Virgem Maria também, né, a cheia da graça. Minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Você pode estar triste, mas você louva. Você pode estar com problemas e tribulações, você louve. Sabe? O louvor abala estruturas, o louvor move montanhas. Entendeu? Porque quando você louva, os anjos se aproximam. Quando você louva, milagres acontecem. Aqui no Salmo 150 diz assim: Aleluia! Louva a Deus no seu templo, quer dizer, louva a Deus na igreja, louvai-o no seu poderoso firmamento, o firmamento das estrelas. Os anjos também são chamados de estrelas do céu, né? Então, louvemos, louvai-o por suas façanhas, louvai-o por sua grandeza imensa. Deus é imensamente grande. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com cítara e harpa, louvai-o com dança e tambor. Você já dançou de alegria na presença do Senhor? Davi dançava na presença da Arca da Aliança. Ele dançava, ele festejava. Então na igreja quantas vezes, né, se batem palmas, se erguem os braços para louvar e bendizer a Deus. Aleluia! Louvai-o com cordas e flauta, os violões, as flautas, os violinos, os teclados, os pianos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve a Yahvé. Aleluia, aleluia. Sabe, essa palavra aleluia é o que subirá conosco para o céu. Aleluia, Senhor. Quer dizer, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O louvor cura o teu corpo. O louvor cura a tua alma, a tua mente. Para o louvor, nós nos abrimos para a ação do Espírito Santo. Quando você louva, o Espírito Santo age em você, curando a sua mente, curando tudo que tem que ser curado. Mas você precisa louvá-lo. Quantas vezes, sabe, nos momentos mais difíceis, funerais acontecendo na minha família, eu estava triste, mas em meio à minha tristeza eu cantava hinos de louvor ao Senhor, eu e os meus outros familiares. Sabe, é poderoso o louvor. Então, mesmo entristecidos, nós louvávamos o Senhor. Teve um caso com a minha mãe, ela entrou para a cirurgia do coração, o coração dela estava funcionando 5%. 5%. Então, nós nos despedimos da minha mãe. E aconteceu isso com o meu pai também, né? Eles estão vivos. Mas hoje eles estão vivos. Mas aquele momento, sabe? Mãe, vai com Deus, que Deus abençoe. Nós estávamos tristes, porque ali podia ser a despedida final. O médico nos disse isso, assinamos até um documento. Mas nós tínhamos 5% de chance, né? Com ela, com os problemas do meu pai também, entendeu? Mas foi aquela tristeza, mas nós naquela sala de espera estávamos rezando o terço da misericórdia, estávamos cantando louvores a Deus, né? Quantas músicas de louvor nós cantamos enquanto a cirurgia era feita, e nós tínhamos consciência, se a mãe voltar, o corpo dela voltar e ela tiver partido para o céu, continuaremos louvando o Senhor, né? Então esse foi o nosso sacrifício de louvor. Essa foi sabe, por quê? Porque nós aprendemos isso com a igreja, nós aprendemos isso na Santa Missa. Porque depois de alguns familiares meus que faleceram, teve a missa de 7º dia. E na minha casa nós costumamos frequentar a missa todos os dias, né? Então toda a missa dominical, né? Aí depois de todo o ato penitencial vinha o hino de louvor. Então eu não vou, eu tô triste, então eu não vou, não, morreu, não, cantamos o hino de louvor. Porque o louvor, quando a igreja se une, é um louvor poderoso, poderoso, amém? Então, meu irmão, minha irmã, tenha CDs de louvor na sua casa, ou você escute uma rádio católica, evangélica, mas encha a sua casa de louvor, encha a sua casa de louvor. Aonde há louvor, os anjos se aproximam, e quando o Espírito Santo chega, porque o louvor traz a presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo chega, o demônio se retira, viu? Aprenda isso.
Quando o Espírito Santo chega, o demônio vai embora. Então seja cheio do Espírito Santo. O demônio pode vir até te tentar, mexer com a tua família, fazer um monte de coisa. Mas quando ele ver que ele não pode te vencer, porque unido a Deus você está, ele vai embora. Amém? Então louvemos o Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então na próxima missa em que você estiver e for entoado o hino de louvor, sabe, eu costumo fazer assim, eu fecho os meus olhos e louvo a Deus. Canto o canto de louvor, o hino de louvor de todo o meu coração, com toda a minha alma. Faça o mesmo, porque enquanto você louva, milagres acontecem, principalmente dentro de você, na tua alma, na tua mente e no teu coração. Amém? Então, vamos lá, irmãos. Depois do hino de louvor, o padre nos convida, oremos. Naquela hora em que o padre fala oremos, né? Estamos já cheios do Espírito Santo, estamos perdoados, louvamos o Senhor. Nesta hora, a oração se chama oração de coleta, porque é nesta hora em que Deus vai colher as intenções que nós trouxemos para a Santa Missa. Quando o padre fala oremos, né? Eu já fecho os meus olhos, baixo minha cabeça e vou colocando as minhas intenções. Talvez você já falou lá para o comentarista, ele já até falou, mas é essa hora que são colhidas as orações. Então você fale para Deus, Senhor, eu coloco na intenção desta Santa Missa isso, em ação de graças, por um pedido, não é? Então, aqui é uma das orações, né, que são feitas é feita no 5º domingo da Páscoa, né, no ano A. Então o padre diz assim: ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas. Ele nos redime e nos adota como filhos e filhas. Concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Então nós estamos orando a quem? Ao Pai. Ó Deus, Pai de bondade, né? Daí no final da oração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então as orações são sempre feitas ao Pai, por meio de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, nosso único intercessor, né? Na unidade do Espírito Santo. Estamos em união aí com a igreja, cabeça Cristo, corpo, orando a Deus Pai. Amém. Então, o que nós vamos aprender, né, com tudo isso? Deixa eu pegar o missal romano aqui rapidamente com você também. E aqui diz assim, a oração da coleta, que é esta oração. Missal romano, capítulo 54, diz assim: em seguida, o sacerdote convida o povo à oração, e todos, juntamente com ele, com o sacerdote, se recolhem alguns momentos em silêncio, a fim de tomarem consciência de que se encontram na presença de Deus e poderem formular interiormente as suas intenções. Então o sacerdote diz a oração que se chama coleta, foi essa que eu acabei de ler para vocês, uma das, né? Pela qual se exprime o caráter da celebração. Segundo a tradição antiga da Igreja, a oração dirige-se habitualmente a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo, e termina com a conclusão trinitária. O povo associa-se a esta súplica e faz sua oração pela aclamação Amém. Na missa diz-se sempre uma só oração de coleta, né? Não há duas. Então, a igreja foi aprendendo como? Com Jesus. Abre então em Mateus capítulo 6 comigo, né? Para nós já irmos encerrando aqui. Então, Mateus capítulo 6. O que Jesus vem nos ensinar, né? Sobre oração. Por isso que a igreja nos ensina a orar. Então, em João 6, no versículo 6, diz assim, 5, peraí que estou abrindo aqui, gente, 6, no versículo 5, Jesus ensinando, e quando orardes, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao Pai que está lá no segredo, no silêncio. E o teu Pai
que vê no segredo te recompensará. Por isso que a igreja nos fala que precisa-se de uns momentos de silêncio. Por quê? Aqui quando ele fala, fechando a porta, quer dizer, você vai entrar no teu coração, né? Você vai entrar dentro de você para estar em comunhão, como o Missal acabou de falar, para que a gente se coloque inteiramente na presença de Deus, para que a gente tome consciência. Preciso orar. Você tem orado diariamente? Deus espera que você o procure todos os dias. Todos os dias. O Senhor quer ter o prazer de ouvir a tua voz. Eu tive uma experiência um dia com a minha mãe muito interessante. Na minha missão lá de Toca de Assis, a gente ficava muito tempo sem se ver. Mas nós somos de Vinhedo e uma época as irmãs de clausura da Toca ficaram em Vinhedo por 8 anos. E apesar de estar na Toca e não estar em Vinhedo, o padre me pôs para cuidar delas em Vinhedo. Sem lembrar que a minha família era de Vinhedo e tudo mais. Então eu e o povo de Vinhedo ajudamos muitas irmãs de clausura da Toca nesses 8 anos. Então de vez em quando eu passava na casa da minha mãe para vê-la, né? Entre a casa das irmãs e todo o resto do trabalho, nas casas masculinas e tudo mais. Então, às vezes, eu passava na minha mãe. Quando eu chegava lá, mãe, né? Essas histórias, mãe, tô aqui. Ela falava assim, ai, que bom que você veio aqui. E eu falei, mãe, eu tenho 5 minutinhos, só vim te dar um beijo. Ela falou assim, mas eu estava esperando a sua visita. Eu estava esperando para te ver. Então, Deus é a mesma coisa. Deus espera que você dobre os seus joelhos e fale com Ele. Ou dirigindo, ou trabalhando, eu não sei de que maneira, sabe, meu irmão? Mas Deus espera a sua oração. Ele espera que você fale com Ele. Por isso que Ele fala assim, quando orardes. Ele está esperando, Ele tem um prazer de ouvir, meu filho está me procurando. Igualzinho um pai e uma mãe espera que o filho o procure. Né? Então Deus também está te esperando. Deus tem o prazer de te abençoar, de te fortalecer. Ele precisa da sua oração para mover o Espírito Santo, né? O Espírito Santo em você. Então, meu irmão, minha irmã, ore. E a oração é um dom. Talvez você fale assim para mim, ai, mas eu não tenho tempo, mas eu não gosto de orar, né? Mas a oração é um dom que tem que ser pedido a Deus. Olha, abra o teu catecismo comigo no parágrafo 2559. 2559. Então, olha só, bem o parágrafo 2559, nós vamos entrar o quê? Na 4ª parte do catecismo, que fala sobre oração, né? Então, quando começa a citar sobre oração, a nossa vida de oração, né? Então diz bem assim, a oração como dom de Deus, é um dom que nós precisamos ter e precisamos buscar. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? De onde falamos nós? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Não sabemos o que pedir como convém. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Amém? Então Deus espera que você o procure, que ele é como se fosse um mendigo. Senhor, eu oro porque eu preciso. A oração é um dom. Se humilhe na presença do Senhor e Ele te engrandecerá. E aí ele continua, se conhecesses o dom de Deus, o dom da oração, a maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, onde vamos procurar nossa água. Onde você tem procurado água para beber, essa água do Espírito, né? É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar. E é Ele que pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. Deus nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa.
Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Amém? Por isso que Ele espera que você ore, Ele espera ouvir a tua voz, Ele está desejoso desse encontro com você todos os dias. Amém? Então, oremos. Amém? Fique com Deus até o nosso próximo encontro. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.